Ok, pessoal, vamos então concluir, né, a nossa aula passada. Ficou faltando um trechinho aqui que a gente vê agora, tá bom? Aqui essa parte de notação das funções, tá bom? Quer dizer, como é que elas vão estar surgindo nas suas atividades? Qual é a fórmula, por assim dizer, né? A estrutura, como é que ela visualmente vai estar surgindo para vocês? Gostaria que vocês dessem uma lidazinha nesses textos, né, para fortalecer mais. Mas o que está em negrito aqui é o que, né, deixa claro para a gente. Ela vai estar aparecendo dessas formas aqui, ó. Pode ser isso aqui, f, dois pontos, a para b, é a função de a e b. Pode acontecer isso aqui, é mais raro também, essa de baixo. X está para f de x, tá bom? Aqui é mais ele indicando que o a será o valor de x, né? Quando a gente tem dois conjuntos a e b, o primeiro conjunto a será os valores de x e o b será os valores de y. Lembre-se, galera, não se esqueça que y e f de x é a mesma coisa. Tem até aqui uma dica, para um lembrete, quer dizer, né, que y é igual a f de x. Então, o que ele está querendo dizer aqui nesse sentido é isso, né? Vai ser uma função de a em b, ou seja, dos valores de x para descobrir os valores de y, certo? Aqui, olha só a situação que ele coloca aqui, ó, f de n para n. Esse n é o conjunto dos naturais. Ele quer dizer o seguinte, que os valores que estarão em x serão apenas aqueles valores que estão no conjunto dos naturais. E vai resultar valores para y, que também são valores que têm que pertencer ao conjunto dos naturais. Esse aqui já é mais abrangente, é do conjunto dos reais para o conjunto dos reais, tá bom? Nesse daqui, galerinha, eu já vi questões em que acontece o seguinte. Ele dá essa formação aqui, essa notação, certo? E aí quando você vai lá substituir os valores, tem os valores lá de x, quando você vai substituir na fórmula, certo? Ele sempre vai lhe dar uma formulazinha, que é o que ele chama de lei, ó, como essa aqui. E aqui também é outra lei. Aí você vai botar os valores de x aqui para descobrir os de y. Eu já vi situações em que, como ele deixou no conjunto dos naturais, que é um conjunto pequeno, muito restrito, às vezes quando ele coloca o valorzinho na fórmula e vai fazer suas multiplicações, suas divisões, depende de cada fórmula, certo? Cada lei, gera um valor que está fora do conjunto dos naturais. Às vezes você descobre ali 2, 3 valores diferentes. Aí às vezes tem um, dois que está dentro do conjunto dos naturais e tem outro que não. Ele tem um outro valor que está dentro do conjunto dos reais, está dentro do conjunto dos racionais, tá ok? E aí você tem que lembrar de estar olhando isso aqui para poder cancelar esses valores que extrapolaram, né, o conjunto que ele está determinando, certo? Não é o mais comum, certo? Mas pode ser que ele bote um casquinho de banana dessa daí para lhe pegar. Imagem de um elemento do domínio de uma função. Considerando uma função f de a em b, sendo o par ordenado pertencente à função, o elemento y é chamado de imagem de x pela função. Simbolicamente, temos que f de x é igual a y, lê-se que f de x é igual a y. Bem, ele está querendo dizer o seguinte, quando você tem lá um par ordenadozinho desse, né, que é as respostas, né, um valor de x que representa um valor de y, esse valorzinho de y aqui, ele está ali representando exatamente a sua imagem, tá bom? O elemento A é o seu, vai ser o seu conjunto do domínio, o B é o contradomínio, e aí aqueles valorzinhos, como a gente viu aqui na outra aula, né? Os valores de A que tem valor correspondente em B, né? É a nossa imagem, tá bom? Temos que lembrar isso aí, ele só está deixando claro caso apareça o par ordenado. Você não precisa se preocupar, o y já vai ser a sua imagem. É isso que ele está querendo dizer. Daí temos um exemplo resolvido, né? Vocês dão uma olhadinha aí. E aí tentem fazer isso agora com você, tá bom?
Temos outro aqui, obtendo a lei de formação de uma função, né? Lei de formação de uma função. Aqui a situação é o seguinte, ele não validar a equaçãozinha, como nesse carinha aqui, ó. Aqui ele já lhe deu a lei de formação, certo? Já lhe dá aquela equaçãozinha para você só substituir os valores. Para esse aqui ele não lhe dá. Ele vai lhe dar um texto, você vai ter que ler e saber tirar as informações do texto para poder criar essa lei de formação, certo? E aqui tem todo um exemplozinho resolvido para que vocês possam tá trabalhando essa situação. Vamos dar uma lidazinha nele aqui. Assinale o exemplo a seguir. Analise, desculpa. A tabela apresenta o valor a ser pago por uma corrida de táxi que inclui uma parcela fixa denominada bandeirada e uma parcela que depende da distância percorrida. Considerando o valor pago y ou f de x, né? Tanto pode ser um como outro, por corrida, em função da distância percorrida x, em quilômetros. Então temos aí a tabela, esse x é o valorzinho em quilômetros, né? Quanto mais quilômetro você andar, mais você vai ter que pagar. E aí você tem que lembrar o seguinte, tem esse tal de bandeirada que é um valor fixo. Então você vai ter uma equação do tipo f de x ou y igual, primeiro o valor fixo, que seria 3,50, mais o valor que vai variar, certo? Aí você tem que saber quanto é o valor por quilômetro, né? Quanto custa cada quilômetro, porque esse valor vai estar sendo multiplicado pelo x, tá bom? Essa é a ideia. Aí ele diz assim, ó, no início da corrida, tal, é 3,50, né? O valor fixo. A partir daí, cada quilômetro rodado, o valor da corrida aumenta R$1,20 em relação ao quilômetro anterior. Então você vai ter uma equação de 3,50 mais 1,20 vezes x. Para que cada quilômetro que aumentar, esse valor vai ser multiplicado por 1,20. Então como é que vai ficar a nossa equaçãozinha no final das contas? Está aqui ela, ó. Y é igual a 3,50 mais R$1,20 vezes x. Essa seria a nossa lei de formação. Tá bom? De acordo com essa tabela, ele conseguiu criar essa equaçãozinha aqui para poder resolver as questões que virão posteriores, né? Aí ele pode querer saber quanto custa uma corrida de 10 km, né? Ele pode querer perguntar várias coisas para vocês, várias informações, tá bom? Então, nesse detalhezinho aqui é justamente isso. Ele não lhe dá a equação, não lhe dá a lei de formação, né, que é a nossa equação, e pede para que, com o enunciado da questão, você vá lá e consiga montar uma equação. Essa aqui é uma das partes que eu considero mais complicadas, porque você tem que ter prática, tem que botar a cachola para pensar de verdade, porque senão você vai ficar criando equações de maneira errada. Então aqui, galera, não tem como se esquivar, não. É praticar mesmo, certo? E esse tipo de exemplo com táxi é os mais comuns. Mas tem outras questões bem mais cabeludas do que essa. E aí eu gostaria que vocês tentassem também resolver essa atividadezinha aqui da página 14 e 15 do Agora com Você. E 16, ela vem até a questão 5 até a 16, tá bom? Isso aqui fica para a próxima aula. É isso aí, valeu pessoal, aquele abraço.